Sim. Gabriel, o que é a teoria de Novikov? Tá, a teoria... Explica pra mãe. Tá bom, a teoria de Novikov basicamente diz o seguinte: quando você, tenta modificar qualquer coisa no espaço temporal, causando um paradoxo ou mesmo uma mudança mínima, a teoria de Novikov diz que a chance disso acontecer é zero, mas eu não concordo totalmente com essa afirmação, já que ele não especifica se a gente está falando de uma linha temporal ou de mais. Porque uma das coisas que pode acontecer quando você faz uma viagem no tempo e você modifica o seu passado, como é, por exemplo, aquele paradoxo que diz que se você voltar no tempo e você matar o seu avô, tecnicamente você nunca vai ter nascido, porque o seu avô nunca vai ter tido seu pai, que nunca conheceu sua mãe, que nunca teve você. Mas e a interferência que foi feita de ter saído no tempo pra matar? Tipo assim, daí ele então não voltaria. Como que fica quando ele volta no tempo? Ele vai ser desintegrado logo depois? Então, é sobre essas possibilidades que eu vou falar. Porque existem algumas possibilidades que são mais aceitas que outras. Uma delas, por exemplo, é que você simplesmente vai deixar de existir. Em outras palavras, aquele vai ser um novo presente. A partir do momento que você matou seu avô, todo o futuro que você conhece deixa de existir. E você simplesmente deixa de existir ao mesmo tempo que você mata seu avô. É como se fosse o Thanos desaparecendo em guerra em Vingadores Ultimato. Ou qualquer Vingador desaparecendo em Guerra Infinita. E a outra teoria bem aceita também é o fato de que você simplesmente vai criar uma nova realidade, isso aí mesmo. Que você vai simplesmente abrir meio que uma porta para outra realidade, como se fosse um rio, e você simplesmente colocasse uma barragem lá, ou você abrisse um caminho para criar outro rio, entende? É como se você abrisse uma porta no espaço, assim como o Hulk explicou pra Maga lá no filme de Vingadores Ultimato também. É algo bem interessante, pra falar a verdade. Mas essa teoria do Novikov, mas gente, ela diz que isso não é possível. Ela diz que isso não é possível. E tem basicamente, qual é o contraponto a essa teoria? Basicamente ele diz dizer que é possível. Basicamente ele diz o seguinte: se você fizer criar qualquer tipo de paradoxo ou modificação no tempo, tipo, temporal assim, numa viagem no tempo, a chance da viagem no tempo acontecer é zero. É mais ou menos isso que ele se baseia pra dizer isso. Tá, mas e o contraponto? Porque pra ele querer, tipo, descrever a respeito, contrariando que seja possível fazer uma modificação no tempo, porque tem um contraponto também dizendo que é possível. Sim, mas qual é a teoria? Os contrapontos que eu tô falando são exatamente esses. Cada uma dessas coisas que eu citei é uma teoria, dizendo que você pode voltar no tempo e modificar o tempo. No caso da teoria de Novikov, ele fala que não. Que é impossível você modificar o tempo. Tá, ele diz basicamente o seguinte: se você modificar o tempo simplesmente não vai mais fazer sentido e pode causar um paradoxo temporal, o que pode não só estragar. Paradoxo temporal é quando simplesmente você fica meio que numa coisa que não faz muito sentido no tempo, é como se você abrisse um buraco no meio da linha do tempo. É mais ou menos isso. Tá, e qual que é aquela ideia de tipo assim, de que você só cria uma realidade nova? É mais ou menos assim, meio que a realidade... Isso não é a teoria de Novikov, não. Basicamente, o que isso consiste no seguinte. É como se você tivesse aberto lá o rio que eu te falei, só que, diferentemente de você criar um novo rio, como muitas pessoas acham, você simplesmente vai estar abrindo o caminho para um novo lugar. É como se você criasse uma nova realidade, mas as duas realidades ainda estiverem interconectadas uma com a outra. Então, se você quiser voltar no tempo, tipo, voltar para o futuro, avançar o tempo, quer dizer, você vai conseguir voltar tranquilamente, já que as duas vão estar interconectadas. Elas vão ser a mesma linha do tempo e vão ser linhas do tempo diferentes ao mesmo tempo. Como, por exemplo, o experimento do gato de Schrödinger, que ele tá morto e vivo ao mesmo tempo. Entendeu? Entendi. Mas nesse caso isso não tem a ver com observação, e sim com probabilidade. Isso, nesse caso, é física teórica. Ele não considera que a probabilidade está de acordo com também a mente e a observação, porque tem o quesito
observador e mente. Tipo assim, tem, tipo, considera-se que tem uma grande inteligência. Ele considera esses fatores como, por exemplo, o que chamam lá de campo acástico nos conhecimentos antigos. Os cientistas descobriram que é o que você pode tratar como informação contida na malha eletromagnética, né? Então, tipo, que tudo aqui onde parece que não tem nada, tem uma malha eletromagnética que está intercomunicando tudo. Ele considera essa existência porque, tipo, tem um monte de... Ele é de que ano essa 1980. teoria? Ah, tá. Porque tem descobertas novas que elas consideram, a partir de práticas de experimentos, modificações contundentes no campo material, oriundo dessas modificações dentro do campo mental. Então, tipo assim, mesmo que de certa forma, talvez, o refazer mentalmente um evento de uma forma diferente, ele não modifique o evento em si para alguns, para aquele que está modificando, ele é modificado. E por isso a pessoa consegue modificar coisas na sua atividade material. Então, que vai desde a tipo, saúde física até outras coisas. Sim, mas nesse caso a gente também entra em probabilidade, já que a gente... é como se isso fosse meio que uma votação mental. Meio que assim, como a única pessoa que vai estar observando é a pessoa que realizou, no caso, aquele feito... todas as outras pessoas que não estão observando vão agir meio que como uma contrapartida. Entendeu? É tipo isso. Então, mesmo assim, a probabilidade disso acontecer é bem menor, mais baixa do que 50%, que é o aceitável, assim, digamos assim, para ser uma teoria válida. Então, mas se as outras pessoas, vamos dizer, que estivessem gerando uma resistência ao evento, porque elas não estão fazendo a prática dessa maneira... Essa informação só vai ficar nas pessoas que estão gerando a resistência ao evento. Mas nesse caso a gente teria vários paradoxos temporais. Exato. E daí então tem tipo um monte de informações que elas só vão se manter e de repente, tipo, dentro de uma possibilidade, vamos supor que está substituindo uma possibilidade ruim de acontecimento por uma boa. Só vai se manter em quem está querendo manter aquela possibilidade ruim. Tá certo. E não naquele que está disposto a modificar para uma possibilidade boa. Mas isso não tem a ver com viagem no tempo. Tem, cara, porque assim, viagem no tempo, você considera um monte de questões. Tipo assim, tem o ponto de você considerar a viagem no tempo, porque daí você também tem que ver os experimentos. Os experimentos do Nikola Tesla. Se eu não... Tem o ponto de você considerar a viagem no tempo uma coisa extremamente física. Então seria aquela ideia de você criar um artefato, uma cápsula, algo assim. É disso que a gente tá falando. Para o humano entrar dentro dela. E aí ele tentar transportar as moléculas e partículas e átomos que ele compõe ele para um através de uma linha do tempo, sim. Através de uma linha do tempo, isso aí. Então ela desintegra aqui e ela se reintegra lá mais ou menos tempo. Então, o que eu vou dizer é mais ou menos o seguinte. Calma, deixa eu terminar o meu ponto. Lembra de buraco negro, por favor. Deixa eu concluir. Só que aí tem um ponto. Que tem o ponto do campo mental. Tipo assim, o que eles questionaram em alguns experimentos, que eles agregam valor que diz que não pode ser descredibilizado, que o olhar é muito materialista. Sim. E tem um quesito que você não pode desconsiderar, que é a consciência. Porque basicamente assim, o que anima o corpo de um ser é a consciência que está lá dentro. Isso é indesmentível em vários aspectos. Apesar de boa parte ainda não... Tipo assim, não ter na ciência uma coisa que foi descoberta para falar, olha, isso que anima o corpo é composto disso, sei lá, querer materializar de alguma forma a consciência que está dentro do corpo, ou entender o que é essa coisa etérica que anima o corpo. Apesar de não ter isso, é indesmentível que todos reconhecem que tem a presença de uma força inteligente, uma consciência que anima o corpo. Né? Tipo, você vê a diferença de um ser dormindo e um ser que morreu, o mesmo indivíduo. Se você olhar esse ser enquanto ele dorme e um dia você vê ele morto lá num velório, num negócio, vai ver que tipo falta alguma coisa. É nítido a diferença entre dormir e o ser tá morto. Então, tipo, dá pra ver que tem aquela consciência que anima ali. E aí, eles consideram que tipo, é essa consciência que anima. Tipo, você tem que considerar esse transporte. Então, tipo, o que eles consideravam dentro de uma coisa que eu vi sobre umas pesquisas do Tesla, é que eles estavam considerando com as descobertas dele, que foi o motivo lá que
Hoje muita gente, tipo, chama a atenção do porquê, de ficar questionando do porquê que seres tentaram roubar documentações dele, pesquisas dele, impedir que ele compartilhe, por exemplo, tentando podar aí o compartilhamento da possibilidade de todos os humanos terem energia limpa, né? E todas essas questões que eles descobriram, tipo, a consciência tem um papel importante que não pode ser desconsiderado dentro desse campo eletromagnético, junto com os eventos que materializam as coisas. E aí tem um negócio com relação ao ponto zero, que eu falei para você estudar para ver se acha alguma coisa relacionada a isso, e como relacionado ao Nikola Tesla, que eles fizeram alguns experimentos onde eles conseguiram terem como que eu vou chamar? Um feedback da pesquisa, da experiência que eles estavam fazendo ali, que seria esse ponto zero, como se eles tivessem saído daquele campo de experiência, de manifestação, e ido para outro. Só que esse campo zero que eles acessaram, inicialmente, lógico que ele estava trabalhando também com as pesquisas da parte do campo material, que ele fazia todos aqueles experimentos, mas ele e aqueles outros pesquisadores cientistas que eu tinha visto no documentário, eles tiveram como ponto crucial a observância, tipo, uma mudança no estado de consciência, é muito louco isso, uma mudança no estado de consciência que eles estavam ali, então, tipo, eles conseguiram executar certas coisas nos experimentos, mudando o estado de consciência para chegar nesse ponto zero, e isso favoreceu uma mudança, vamos dizer, multidimensional, que incluía esse campo material. E até alguns experimentos, por exemplo, de fazer protótipos, não seria um disco voador, vamos falar assim, né? Mas é que da referência visual que eu tenho do documentário que eu vi, imagina alguma coisa tipo assim, uma cápsula, sabe, que voa, que vai te transportar para algum lugar, que flutua, e eles fizeram esses experimentos, e aí, tipo, eu lembro que o pesquisador ainda vivo, que fez pesquisa com Tesla, ele tinha falado que, tipo, eles conseguiram, como eu vou falar isso? Tipo, fazer uma movimentação, ele usou uma expressão mais específica, falando ali como é que funcionava, não sei explicar agora, mas, tipo, ele conseguiu movimentar aquela máquina, a partir do campo dessa diferenciação do campo de consciência, junto com esse colega. Então, eles estavam considerando um monte de questões, tanto tipo assim, o eletromagnetismo daquela máquina, o tipo de objeto, de artefato metálico que eles usaram naquela máquina para dar ressonância, só que não só isso, não era uma coisa estritamente material. Tinha também a questão da modificação no campo de consciência, que aí entrava essa questão do ponto zero e o ponto zero no campo de consciência. Isso foi, tipo, cara, uma coisa extraordinária. Eu lembro que o cara, ele estava relatando que no período que eles fizeram esses experimentos, esse cara que trabalhou junto com ele tinha uma fazenda, sabe? Ele morava num lugar lá dos Estados Unidos, ou em algum lugar assim, não sei se era os Estados Unidos, mas sabe, imagina aqueles lugares aí, eles filmaram lá, aqueles lugares dos Estados Unidos que tem, tipo, montanha e deserto, sabe? Meio assim. E aí chegou um grupo lá de militares e quiseram interromper o experimento, dizer que eles não podiam fazer, umas coisas assim, sabe? Só que eles conseguiram concluir o experimento. Então é por isso que eu tô perguntando com relação a como é que você vê essa questão e se você também considerou essa situação, sabe? De entender, tipo, essa matéria com esse campo de consciência interferindo nessa matéria, mas de uma forma prática mesmo, matéria. Tô te perguntando. Ela seria o contraponto da teoria da multiversalidade que foi explicada pelo Brian Greene? Não exatamente. Ela não disse que é impossível você viajar, tipo, de uma forma multiversal. Ela só diz que a chance de você viajar no tempo, se isso causar algum tipo de paradoxo ou mudança temporal, é de zero. Em outras palavras, isso diz que se você modificar o tempo de alguma forma, automaticamente isso não pode acontecer mais, entendeu? Eu acho muito interessante esse negócio de viagem no tempo, já que tem várias formas de viajar no tempo, tipo, várias teorias, assim. A primeira delas é a seguinte, é como se, para você fazer uma viagem no tempo, meio que existisse um vazio, entende? E vamos supor que esse vazio é como o vazio de um buraco negro, é um nada, é simplesmente um vazio. E a gente, tipo assim, nos espaços-tempos, assim,
é meio que como se a cada segundo, assim, esse vazio ele terminasse, entende? Ele terminasse, ele começasse num momento e terminasse no outro. É como se cada segundo que passasse tivesse dois vazios para cortar aqueles segundos. Entende? A cada momento tem meio que um espaço, um corredor assim que conecta uma parte na outra. E é basicamente E esse quando a gente corredor é um espaço vazio. Exatamente. E basicamente diz que quando você viaja no tempo, você basicamente junta uma energia cinética, uma energia cinética tão absurda, que você simplesmente entra nesse vazio e você pode sair em outro lugar, calculando a quantidade de energia que você precisa para você viajar para o lugar onde você quer, para o espaço-tempo, pro tempo onde que você quer estar. Você precisa fazer um cálculo sabendo qual que é a energia cinética necessária, ela é bem grande, absurda, e essa energia pode ser gerada através do impacto, da velocidade, de várias coisas, e essa é uma das teorias que explica mais ou menos como é que funciona a viagem no tempo. A outra teoria que explica como é que funciona a viagem do tempo é que existe uma linha temporal e essas linhas, na verdade não existe só uma, né? Existem várias, e que basicamente é como se fosse, imagina um violão, né? Que tem várias cordas e tal, cada corda é uma linha temporal. Quando você viaja, você pode viajar para a sua linha, para trás, ou você pode viajar para frente e para trás das outras linhas, entende? Nesse caso, pode ser que mude alguma coisa O que no seriam mundo, as alguma coisa outras assim. linhas que você tá É falando? como se fosse meio que um universo paralelo, é literalmente um universo Tá, mas paralelo. essas linhas, tipo, você usou a expressão as suas linhas e as outras linhas. Você tá falando de, tipo, Eu estou dizendo mais ou menos o seguinte. a diferença de interferir em si próprio e interferir nos Não, outros. eu tô dizendo, não tem nada a ver imagino com mais ou isso? menos assim. É como se quando você muda pra sua linha, é como se você pegasse tudo que Mas aconteceu. define a sua linha. Assim, imagina o seguinte: tudo que aconteceu na história que você conhece, que foi estudado, certo? Ah, Aí quando você a sua, viaja então, o que tem através de dessa informação linha. na sua Tá, deixa eu consciência tem a ver falar. com Não, isso. não é isso. Não é exatamente isso. Imagina tudo que você estudou, tudo que aconteceu no passado, na história. É como se você pudesse viajar por esse lugar. Agora imagina que tem outro lugar, que é parecido, mas não é igual. É onde, tipo, vamos supor que, sei lá, nasceu José lá de uma mãe chamada Maria e de um outro cara chamado Gelson, sei lá, alguma coisa assim. Gelson. Aí, nesse outro lugar onde você vai, ao invés de nascer esse José, da Maria e do Gelson, nasceu outra pessoa completamente diferente chamada Davi. E ela tem uma aparência diferente, um nome diferente, entendeu? Quando você muda para esse outro universo, é como se tudo fosse igual, mas tem umas pequenas diferenças. E quanto mais longe vai da sua própria linha, da sua realidade, mais diferente vai ficando, entende? Até chegar a um ponto aonde não tem nada de igual. Por exemplo, ao invés de você viver num planeta Terra, que tem seres humanos, você vai, né, se você voltar, você vai, né, se encontrar com, por exemplo, uns alienígenas lá, por exemplo, que tem uns braços do tamanho da perna, entendeu? Uns alienígenas diferentão, uma língua grande, entendeu? Mas isso, claro, deveria estar muito longe do seu espaço, já que a diferença é bem grande. Entende? É mais ou menos isso que a segunda teoria que explica como é que, né, pode ser a viagem no tempo, dizendo que você pode viajar através da sua linha temporal e da linha temporal de outros universos. Você já viu aqueles relatos que tem inclusive tá no livro ali embaixo, Mistérios do Desconhecido, que foi uma série de livros da editora Abril, da década de 90, se não me engano, 80. Que eles têm relatos lá de pessoas de vários períodos, inclusive ali eles citam um cara do ano de 1700, 1800, e aí o cara tava andando. Sabe aquele desenho do Spirit? Sei. Sabe aqueles general que aparece no quartel, na época Sim. que eles estavam batalhando lá com os índios norte-americanos? Sim, sim. Tipo daquele período, 1700, sei lá. Nesse daí, na verdade, foi 1800 e pouco. Por aí. E aí, o cara tava andando e de repente ele viu uma pessoa que surgiu do nada. E ele ficou meio amedrontado, ele achava que era um fantasma. E aconteceram, tipo, é muito interessante o jeito que ele descreve o episódio, que o cara surgiu de uma névoa.
Só que ele começou a conversar com o cara, e o cara meio que sabia quem que ele era, porque já tinha lido o nome dele num livro de história. E aí esse cara relata isso depois. Você viu essa história? É uma coisa assim. Então, tipo, o cara do passado conversou, de início ele achou que ele tava vendo um fantasma. Mas, na verdade, o que ele viu foi uma pessoa do futuro. Sim. E aí ele descreveu e ele meio que falou, tipo, ó, nem ele, nem a pessoa de início tinham consciência disso. E, de repente, eles perceberam que aconteceu alguma coisa que, através de um campo de consciência, eles se viram mutuamente. A pessoa que estava vendo ele estava no mesmo lugar que ele estava há tantos tempos atrás. E ele ali no mesmo lugar que a pessoa estaria tantos tempos à frente, entendeu? E os dois se viram, de início eles acharam, tipo, o primeiro já não tinha essa supersticiosidade, vamos dizer, que já estava no campo mais avançado. Mas esse de início ele achou que estava vendo um fantasma. E aí eles conversaram brevemente. E aí quando ele perguntou o nome, ele se tocou de quem que era o cara. E aí ele disse que ele era do ano tal, que seria tipo uns 100 ou 200 anos à frente. E ainda pegou e falou que aquele cara fazia parte de sei lá o que, no batalhão não sei da onde, que é onde ele de fato estava. Ou seja, era uma figura ali no caso histórica, então por isso o cara conseguiu identificar. Mas enfim, esse cara que ficou... E aí depois o cara sumiu, sabe? E tipo, a sensação foi essa, só que foi uma coisa super real. Os dois se viram fisicamente, se tocaram fisicamente, mas foi um negócio com relação ao estado de consciência que fez isso, tá entendendo? Não tem nada a ver com um experimento que alguém tava fazendo, alguma coisa assim. E aí o interessante é que o relato desse cara de 1800 e não sei o que lá, ele escreveu esse relato dessa experiência, de que alguém, nas seguintes descrições, do futuro, estava ali, e aí, tipo, de início ele achou que era um fantasma, depois a pessoa descreveu algumas coisas pra ele, ele relatou aquela experiência, e aí, tipo, acharam esse documento desse cara do passado falando desse cara do futuro, o que é muito interessante, e fazendo todas as devidas descrições, você tá entendendo? Então, duas pessoas através de uma modificação no estado de consciência ou de algum tipo de sincronicidade com esse estado de consciência, conseguiram se perceber como se estivessem no mesmo período de tempo e espaço de uma localidade do tempo e do espaço, mas vindo cada uma de um tempo e ponto no espaço diferente onde elas estavam vivendo, sabe? E tipo, fisicamente se perceberam e depois também se desperceberam. E é muito interessante, cara, esse relato. É muito interessante. Assim, você já viu isso? Fisicamente isso não devia ser possível, né? Na verdade, tem um monte de relatos que eu já li, você vai ver. Estuda lá Quem Somos Nós, e aí depois você vai pegando todas as pesquisas daqueles pesquisadores. Cara, eles têm relatos de Mas pessoas... tem uma prova? Que passaram... Sim, eles têm relato, cara. Tá, de pessoas que tiveram experiências muito estranhas. Tipo assim, de a pessoa tá caminhando na rua e sentir fisicamente que ela trompou em outra pessoa. Só que não tinha nada, não tinha ninguém. Uma pessoa supersticiosa já pensaria o quê? Um fantasma, alguma coisa nesse sentido. Um bicho, um monstro, um ser do mal, uma coisa assim. Um kaiju. Tipo, uma pessoa supersticiosa pensaria isso. Só que quando eles foram pesquisando essas informações, acabou que em algum momento algumas coisas ali convergiram. E teve outras pessoas que relataram a mesma coisa. Entendi. E numa, tipo assim, numa sincronicidade, num caso ou outro, acabou se descobrindo, tipo, relato de pessoas diferentes acontecendo um evento num mesmo ambiente. Então, que basicamente, tipo, chegou ao ponto de algumas pessoas ouvirem a voz da outra. Então, basicamente, tem também a ver com o campo de percepção. Então, vamos dizer que, tipo, elas estavam em diferentes tempos e pontos no espaço, porque elas estavam conectando a percepção delas de forma diferente. Então, tipo, é como se, assim, aquelas duas pessoas existem nesse momento no mundo, mas só que o campo de consciência modificou tanto o campo de percepção que elas não se perceberam. Você tá entendendo o que eu tô falando? É como se, tipo, uma delas tivesse com algum tipo, não vou dizer bloqueio, mas só tava, tipo, num outro tempo e espaço aqui dentro da consciência. Mas aí, tipo, isso gerou meio que uma diferença no campo de percepção.
Entendeu? Então por isso uma pessoa não conseguiu ver fisicamente a outra. Mas não era um fantasma e nem era um espectro. Eram dois seres humanos, de matéria, de carne e osso. Então, fisicamente, entendeu? Isso não tem explicação. Isso é muito incrível. Pois é. Só que, tipo, já fizeram um monte de outros experimentos. De, por exemplo, tem algum... A física, ela tá mais relacionada com... Isso aí, cara, tem muito nos experimentos que eles fazem com meditação. Porque tem umas coisas, por exemplo, Yoga Nidra. Já viu o estudo de Yoga Nidra? Não, deixa eu falar. Tá, deixa eu só explicar isso pra você entender. Yoga Nidra é um treinamento no campo mental pra treinar a percepção. Já viu aqueles caras que andam no fogo e não sente nada? Qual que é a lógica daquilo? Que é a nossa consciência que manda em tudo. Então, o que é o treinamento da Yoga Nidra? A Yoga Nidra é tipo uma meditação orientada. A pessoa pode se auto-orientar ou ser guiada por uma outra voz, mas que ela vai induzir a pessoa a sentir alguma coisa sem precisar do fator externo. Por exemplo, vai induzindo a mente a mentalizar um ambiente super quente e tá ficando calor, só que em volta ela não muda nada, eles não geram nenhuma situação para o ambiente ficar quente, entendeu? A pessoa vai se auto-induzir mentalmente para sentir aquele calor extremo ou um frio extremo. Ou até chegar, por exemplo, a sentir que ela tá toda molhada, quando na verdade ela tá seca. Mas isso não é uma coisa assim de tipo, eu vou só pensar. É uma coisa da pessoa sentir, tá entendendo? A percepção, como se no tato também, o tato tem que responder. Então essa é a experiência de Yoga Nidra. A partir dessa atividade, começaram a fazer experimentos dentro de institutos. Tá. Começaram a fazer experimentos dentro de institutos e universidades para ver, tipo, se essa interferência também pode causar uma modificação no campo perceptivo, a ponto de, por exemplo, eu não quero ver tal coisa. Deixa eu falar. E aí eu fazer o meu olho não ver. Ou eu poder ordenar se o meu ouvido vai escutar certas frequências ou não vai, entendeu? E eles descobriram que é possível. Sim, então. Tá, fisicamente, esse negócio da Yoga Nidra, falando assim, é basicamente, né, num estudo físico teórico, ou mesmo físico, né, normal, isso é meio que você treinar os seus nervos. É mais ou menos isso, porque o que faz o que... mas aí você tá falando deixa eu falar. Isso é só uma interferência no sistema nervoso? Não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo o seguinte. Quando a Yoga Nidra, de uma forma bem resumida, falando fisicamente, é como se fosse você treinar os seus nervos para você sentir o que você quer. Porque o que você sente, entende, de tato e tudo mais, tem a ver com os nervos, né? Com as conexões nervosas. Então, quando você consegue treinar isso o suficiente, você consegue dominar o que você vai sentir ou o que você não vai sentir. Isso é um exemplo mas não é só os Deixa eu nervos, falar, tá? Não me interrompe. Confio. Só finaliza. Então, o que eu ia dizer é mais ou menos o seguinte: quando você treina os seus nervos a um ponto que você consegue controlar o que você vai sentir, você pode sentir o que você quiser. Ou não sentir o que você não quiser. Isso a gente pode ver, por exemplo, quando você fica muito tempo parado numa posição. Quando você fica muito tempo parado numa posição, às vezes você meio que fica espremendo o seu nervo. Isso faz com que você comece a sentir meio que uma espécie de falta de circulação dos circulamento, não é circulamento que fala, é das trocas ali dos nervos mesmo, sabe? Das trocas de informações entre os nervos. Quando você, por exemplo, deita em cima do seu braço, em cima de algum nervo, você começa a sentir o seu braço formigando, porque não passa mais as informações por aquele nervo. E quando você começa a treinar muito o seu nervo de alguma forma, você meio que consegue controlar o que você vai sentir com o seu nervo, entendeu? Por exemplo, muitas vezes tem gente que eu não sei como faz isso, mas quando você bota o braço de alguma forma específica, eu lembro que isso aconteceu muito comigo quando era criança, que às vezes você bota o braço numa quina, você bate alguma coisa assim, e você sente como se o seu braço estivesse vibrando. Ou você sente como se estivesse pingando no seu braço e não tem nada, entende? Como se estivesse chovendo, dando umas pingadinhas fraquinhas no seu braço. Isso acontece por causa do nervo. Então, fisicamente, essa yoga... Você acha que o nervo tá te dando uma sensação de que tem uma coisa pingando? Quando você sente alguma coisa assim, mas isso é claro que a gente tá falando de interrupção no nervo, né? A gente não tá falando de controle.
Entende? Esses casos que eu citei é quando você faz alguma coisa que interrompe os sinais que o seu nervo dá pro sentimento que você vai ter físico, entende? Tá, e aí explica a E questão outra quesito coisa, cérebro tá, no meio agora desse deixa eu assunto. falar, é isso que eu vou falar agora. Mas o nervo, ele tá envolvido com o cérebro, e no cérebro nós temos os neurônios, entende? E os neurônios são afetados por informações, sentimentais, entendeu? Inclusive, uma coisa muito interessante que eu descobri pesquisando esses dias foi o seguinte, esses dias não, faz um tempo já, que foi o seguinte, quando você sente algum tipo de dor emocional ou quando você fica muito triste, alguns neurônios do seu corpo, eles param de funcionar ou eles se autodestroem. Então, tecnicamente, é possível de você morrer de coração partido. Mas para isso, você precisa ficar triste todo dia, umas 3 horas por dia, já que tem que destruir E, os portanto, se neurônios. você fizer práticas ou qualquer atividade que estimule bons sentimentos em você e motivação, seus neurônios, eles podem pegar o sentido inverso. Não necessariamente, já que se você fizer uma ação que tenha muita felicidade, alguns neurônios podem acabar não conseguindo compreender direito a emoção e possam acabar se destruindo também. Tá, quem foi que tá questionando a inteligência dos neurônios? Não sei. Quem foi esse cara? Não sei. Tá, vou acrescentar. Pesquisa do doutor neurocientista Francisco de Biasi, do palestrante lá também da parte de terapia, o Sérgio Secato, que é aquela prática da homeostase lá. O que ele descobriu lá registrado, praticando com os pacientes lá? Reestruturação de neurônios onde a ciência médica natural não consideraria ser possível, por causa do bom estímulo de informação. Só que, por vezes, o que ele identificou é que não adiantava só você inserir uma informação positiva. Às vezes, você tinha que inserir informação positiva e ou transmutar a negativa ou deletar a negativa, entendeu? E aí, por exemplo, que foi nos casos de Alzheimer, por exemplo, onde eles começaram a ver reestruturação de neurônio, porque no Alzheimer, tipo, eles se destroem, né? E de uma forma geral, com a medicina tradicional, Na isso não tem verdade, como... não é exatamente assim que funciona o Alzheimer. O neurônio, na questão do Alzheimer, ele meio que destrói a informação recebida por ele. É mais ou menos isso. Ele continua existindo normalmente, funcionando, só que quando ele recebe algumas informações, ele não consegue, compreender direito as informações e ele acaba destruindo ela, achando que é como se fosse uma espécie de algum problema mental, entendeu? Então, e aí o que ele descobriu? Que em É bem alguns interessante, na verdade. casos de várias pesquisas, por exemplo, até regeneração de tecido muscular do coração, por exemplo, sabe? Em casos graves que a pessoa estava tratando, ela continuou tratando, né, com o médico, com a medicina tradicional, mas ela inseriu a atividade da homeostase quântica. E quando ela fez esse processo, quando ela fez esse procedimento, a pessoa conseguiu a reestruturação muscular. A pessoa conseguiu a reestruturação muscular daqueles tecidos, onde, tipo, eles não achavam possível, de acordo com a ciência convencional, que aquilo pudesse acontecer. Entendeu? Como se, tipo, fossem construídas novas células se regenerando depois de certa idade, quando a ciência médica comum considera que a partir de tal idade as células tendem a só ir se desfazendo. Entendeu? E que principalmente o sistema de crença de base é o que sustentava ou não todas essas possibilidades. E isso que eu tô falando não é uma possibilidade teórica, sabe? É pessoas que foram lá, fizeram a prática e tem lá, o registro da ressonância, do que foi que ela fez lá, do exame médico, antes e depois, meses depois, entendeu? E eles constataram algumas diferenças que elas são assim, não tem como você fechar os olhos e fingir que não existe, sabe? É muito incrível. Podemos? Ok, já foi que você queria compartilhar? Obrigada. Muito obrigada pelo seu compartilhamento de informação, de estudo, tá? Esse foi o Gabriel compartilhando com a gente a pesquisa que ele fez hoje, que é super legal pra gente refletir mais sobre os campos de possibilidades que a gente tem, né? Para poder fazer modificações temporais, atemporais à nossa mente e poder trazer coisas melhores para o nosso cotidiano. Lógico, partindo de uma pesquisa que, em princípio, ele estava pesquisando só a questão material mesmo. Teórica.
teórica material, porque a gente começou a pesquisa a partir do viajar no tempo, mas não viajar no tempo no sentido de fazer essas modificações que no fim a gente falou aqui no campo de consciência, mas estava falando viajar no tempo de realmente entrar numa cápsula, desintegra aqui e reintegra lá. Então foi transitando, né, bem grande. Obrigado, Gabriel. De nada. Valeu.